vamos lá. Vamos começar? Vamos. Bom dia mais uma vez. Muito obrigado, né? Bom dia, gente. Bom dia! Bom dia, todo mundo. Muito obrigado, né, por aceitar o nosso convite para participar da nossa aula. Como sempre, é importantíssimo, né, essa conversa, essa troca de conhecimentos, essa troca de experiências, e nós iremos aprender muito hoje, tenho certeza. Então, mais uma vez, muito obrigado. Sou o professor Felice Fattarelli, sou professor de História, Filosofia, Sociologia. Aqui estou com as disciplinas diletivas. Estamos na Escola Estadual Barão de Ramalho, aqui na Penha, e estamos preparados para o aprendizado, como sempre. Então, muito obrigado mais uma vez. Obrigada pelo convite, fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje, de conhecer um pedacinho aí da escola de vocês. Estou vendo que é uma escola bem legal, com estudantes bem empolgados em participar. Então, na verdade, eu acho que a gente tem que fazer mais uma conversa mesmo, né, para vocês levantarem assim, os aspectos que vocês acham mais interessantes que eu fale. Vou me apresentar aqui primeiro rapidamente. Eu sou Sofia Manzano, eu sou economista de formação, sou formada em economia pela PUC, eu fiz meu mestrado em desenvolvimento econômico na Unicamp e o doutorado em história econômica na USP. E eu sou professora também, com muito gosto, sempre gostei, sempre quis ser professora. Eu já fui professora aí bastante tempo em São Paulo, na Universidade de São Judas, na FMU, em várias instituições privadas aí, e agora sou professora na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, na cidade de Vitória da Conquista, e já há 9 anos. E, bom, agora sobre a questão política, né? Eu sou militante do PCB, do Partido Comunista Brasileiro, desde 1989. E desde lá, né, nesses 33 anos, eu já participei de muitas lutas políticas, de vários movimentos, como o movimento estudantil, movimento sindical, e neste ano eu fui candidata à presidência da República pelo partido. E eu não sei se... Normalmente, né, quando a gente fala de participar da política, né, ou as pessoas pensam assim que você foi candidata, agora você vai continuar a sua carreira política, né? Tem uma ideia de que fazer política é simplesmente participar de eleições ou ser eleito para cargos políticos ou fazer parte de governos, coisas desse tipo. Mas nós do PCB, nós entendemos que fazer política ela é no cotidiano, todo dia a gente está fazendo política de alguma forma. Tanto é que o nosso partido, ele não tem filiados apenas, né? Como os outros partidos que fazem até propaganda na televisão. Felice ao partido tal, Felice. Nosso partido, nós dizemos que nós temos militantes. Militantes são as pessoas que querem, no dia a dia, fazer o trabalho político, seja ele lutando por uma escola melhor, seja lutando para que os trabalhadores e as trabalhadoras não sejam mais explorados. E assim nós construímos o nosso partido, né? Claro que nós também temos filiados, porque para participar de eleição e tudo mais, as pessoas têm que ser filiadas, mas o número de filiados para nós não é importante, o mais importante é o número de militantes. Legal, já vou abrir o microfone para a turma aqui. Alguém quer fazer perguntas? Vem cá. Bom dia, eu sou a Ana Júlia. Eu, primeiramente, quero dizer que eu te admiro muito. Eu venho acompanhando sua candidatura desde o começo do ano. Eu votei na senhora. E, bom, eu acho que para começar, a gente sabe que, principalmente nos tempos de hoje, a gente não consegue debater o que é realmente o comunismo, né?
a gente sempre vê muitos fantasmas do que vai pegar sua família, destruir a família e por aí vai. Então, a minha primeira pergunta é como você explicaria a história dos comunistas no Brasil de uma forma simples, no sentido da sua luta e relevância, e como você explicaria a diferença entre o socialismo e o comunismo? É basicamente isso. Bom, são duas perguntas que a gente pode fazer um curso assim de 1 ano e meio, mais ou menos, mas eu vou explicar aqui em alguns minutos. Bom, primeiro é o seguinte, a luta comunista, né, ela surge lá no século XIX, quando os próprios problemas do capitalismo começam a aparecer de forma bastante acentuada, especialmente sobre a classe trabalhadora. E aí, um conjunto de trabalhadores e trabalhadoras, né, na Liga dos Justos, que era a primeira liga de trabalhadores que se formou, trabalhadores já capitalistas, né, no capitalismo, né, que se formou, eles começam a estudar o capitalismo, e aí o Marx e o Engels eles entram para a Liga dos Justos, depois ela se transforma na Liga dos Comunistas, e depois ela vai se transformar na primeira Associação Internacional dos Trabalhadores. E aí eles vão entender que o modo de produção capitalista, apesar dele ser um passo histórico importante, que melhorou as condições da humanidade em comparação com o que era no feudalismo, não resolveu o problema principal da humanidade, que é a divisão da humanidade em classes sociais diferentes. Uma classe burguesa, capitalista, que é dona de quase todos, que é dona dos meios de produção, mas ela é dona do capital, né? E a outra classe, que somos todos nós, que somos os trabalhadores, os filhos de trabalhadores, que a única coisa que a gente tem de nosso mesmo é a nossa força de trabalho, né? E aí nós somos obrigados a vender a nossa força de trabalho pelo preço e pelas condições que os capitalistas querem, e somos explorados nesse processo de trabalho. Então, ao perceber isso, eles começam a fazer ações políticas para mudar o sistema, né, como um todo. E esse processo ele vai provocar diversos processos revolucionários, né, como em 1848, que os trabalhadores se organizam e fazem lutas históricas na Europa toda. Também em 1871, com a Comuna de Paris, né, um movimento também muito importante, até chegar em 1917 na Rússia, com a Revolução Russa. Bom, desde que os comunistas, né, entraram na política, na cena política, e colocaram que a questão principal para a gente emancipar a humanidade é acabar com o capitalismo, os capitalistas e seus ideólogos começaram esse processo de demonização dos comunistas, porque perceberam, falaram assim, olha, aí tem uma força política que tem argumentos, apresenta esses argumentos para a classe trabalhadora, e estes argumentos estão corretos, e se a gente não demonizar esse grupo, eles vão acabar levando a classe trabalhadora mesmo a um processo revolucionário e vão acabar com esse sistema de privilégio, né, de um grupo sobre o conjunto da humanidade. Então, basicamente, né, o porquê do comunismo ser tão demonizado não é só de agora, é desde sempre, né? Desde que surgiu o comunismo, ele vem sendo demonizado. Você perguntou também qual é a diferença do socialismo e do comunismo. Bom, o comunismo seria uma sociedade, né, que nós não teríamos sequer o Estado, né? Não teríamos, assim, nós poderíamos ter um grau de liberdade ao mesmo tempo. Nós seríamos totalmente livres, mas ao mesmo tempo vivendo organizadamente na sociedade, livres em sociedade, porque os bolsonaristas eles querem uma liberdade não em sociedade, porque eles querem uma liberdade que é a liberdade só deles. Eu posso matar qualquer um, eu posso atropelar qualquer um, isso não é viver em sociedade, né? É a liberdade do que o Hobbes chamava lá da guerra de todos contra todos, né? O estado de liberdade total, né? Então, mas os comunistas
no comunismo, nós viveríamos num estado de liberdade, de sermos quem nós somos, inclusive sem o Estado, né? Sem instituições que não são necessárias se os seres humanos atingissem esse grau de emancipação. No entanto, para superar o capitalismo, ainda é necessário, ainda se faz necessário, estruturas que organizem esta superação. Então, o socialismo é uma transição do capitalismo para o comunismo. O socialismo mantém a ideia do Estado, mantém o Estado, mantém instituições que ainda são instituições próprias do capitalismo, como, por exemplo, o salário, o assalariamento, o trabalho assalariado, mantém estruturas, né, de organização que, de certa forma, ainda hierarquiza a sociedade, mas que caminhe para a extinção destas estruturas hierárquicas que a sociedade impõe para a gente. Mais perguntas, fica à vontade. Tudo bom? Oi, eu sou a Kathleen. A minha pergunta é continuando essa questão do socialismo. As pessoas, elas meio que têm medo de virar uma Venezuela, de virar Cuba, até que acha o capitalismo melhor por causa que gira a economia. Suponhamos se fosse o socialismo, como que pudesse girar essa economia em cima do socialismo? Bom, veja só, primeiro que existe um conjunto de desinformação muito grande e também de demonização muito grande com relação a Cuba, Venezuela e os demais países capitalistas, né? É interessante porque a gente vê a cobertura da Globo, né, agora com relação à guerra da Ucrânia, né? Claro que nós do PCB, nós somos totalmente contrários a essa guerra, achamos essa guerra uma invasão da Rússia sobre a Ucrânia, mas também não defendemos o governo da Ucrânia, que tem comprovadamente, dentro do seu próprio exército, batalhões fascistas, como o Batalhão Azov, foi um governo de massacre de povos de vários lugares. Mas a cobertura, né, da guerra, ela induz, né, o espectador a ter um ódio da Rússia, enquanto, quando a Globo faz uma cobertura, por exemplo, dos Estados Unidos invadindo o Iraque, ou os Estados Unidos invadindo o Afeganistão, é sempre assim, nossa, olha que bom que os mísseis atingiram os pontos estratégicos, né, e dizem, inclusive, que nunca matou civil, sendo que a gente sabe que matou muitos civis. Isso acontece também com relação a Cuba, com relação à Venezuela e com relação a diversas outros países socialistas. Mas você perguntou, né, como seria a economia no Brasil hoje, a economia socialista. Olha, seria muito melhor do que nós temos no capitalismo. Em primeiro lugar, nós precisamos, né, vamos supor que a gente tenha um Estado socialista sendo implantado a partir de agora. Os setores estratégicos da economia têm que ser estatizados. Quais são esses setores? O setor de petróleo, o setor de energia, as terras, aí sim, a produção de alimento, que é hoje um dos principais problemas que a gente tem no nosso país, que pode ser o maior produtor de comida de verdade, e, na verdade, fica produzindo commodities agrícolas para exportação. Os setores de bens de consumo mais emergenciais, de indústria de alimentos, tem que ser estatizado. E aí, você pergunta, como é que a economia vai girar? Da mesma forma que ela gira no capitalismo, só que com uma diferença. No capitalismo, tudo que é produzido para o lucro. Não interessa se aquilo é produzido de forma correta, de forma menos poluente, de forma que degrade menos o meio ambiente, ou se aquele produto que está sendo feito é benéfico ou não para a população. Isso tudo não interessa para o capitalista. Interessa que ele tenha lucro. Se ele tiver lucro, ele paga um marqueteiro ou faz propaganda para convencer todo mundo de que aquele produto é super, hiper necessário. Enquanto, numa economia socialista,
e eu penso que no Brasil a gente tem que construir essa economia socialista, esse país socialista, com a participação efetiva da classe trabalhadora, as decisões do que produzir, como produzir, para que produzir, né, com que elementos produzir, tem que ser coletivizado, tem que ser consultada, a população tem que ser consultada. O que ela prefere que se produza, por exemplo, aí no interior de São Paulo, não sei se vocês viajam aí para o interior, tem uma terra riquíssima, uma terra roxa, uma terra, assim, plantando tudo dá, e que está totalmente voltada à produção de cana e produzir combustível, enquanto podia estar voltado para a produção de comida, né? Não seria importante perguntar para a população o que ela acha que deveria ser produzida? Outra questão que é importante, quando nós falamos, né, do Estado determinar junto com a população, né, como que deve se dar o processo de produção e estatizar os setores estratégicos da indústria e dos serviços prioritários, isso não significa estatizar tudo, né? Não vai estatizar o mercadinho do bairro, a padaria do seu Manuel, isso aí continua do jeito que está. Nós estamos falando de estatizar os setores estratégicos, os setores que vão direcionar a economia para aquilo que a população precisa e não para o lucro. Não vai mudar nada em termos de produção, né? Já que a aluna perguntou como é que vai fazer girar a economia, não vai mudar nada em termos de produção, porque hoje em dia os donos verdadeiros das grandes empresas, eles não são nem brasileiros, eles nem estão aqui, eles só estão recebendo os lucros e dividendos que essa produção daqui gera para eles. Portanto, por que nós precisamos deixar na mão deles? É simplesmente uma mudança de proprietário, né? A gente tira a propriedade privada de determinadas pessoas e passa essa propriedade privada para o coletivo através do Estado, né? Não muda nada na produção. Eu até brinquei, quando eu estava lá em Ipatinga, né, fazendo campanha, teve um radialista que me perguntou, né, que eu estava falando das propostas para a classe trabalhadora. Ele me perguntou assim, mas você não tem nenhuma proposta para os empresários? E lá em Ipatinga tem uma enorme indústria, uma das maiores indústrias de aço do Brasil, que é a Usiminas. E os proprietários do capital da Usiminas, se eu não me engano, são japoneses. E aí eu perguntei para o radialista, né? Eu perguntei para eles, olha, mas veja só, por que a gente tem que ter proposta para os empresários? Você conhece o dono da Usiminas? Não, né? Ele falou que não. O dono da Usiminas mora em Ipatinga? Também não. Portanto, se a gente simplesmente expropriar a Usiminas do seu dono, que está lá no Japão, dizer, a partir de agora a Usiminas é do Estado, e quem vai comandar a Usiminas é o povo brasileiro, o povo que vai determinar como é que vai fazer, o que é que vai fazer, quanto que vai pagar de salário, reduzir a jornada de trabalho daqueles pobres trabalhadores, que muitos deles mutilados por acidente de trabalho naquela usina. Isso vai mudar alguma coisa para os habitantes de Ipatinga? Claro que vai. Para a classe trabalhadora vai mudar muitíssimo. E para o dono, ele vai ficar sem a Usiminas e sem receber o lucro que ele recebe, né, simplesmente por ser dono. Então, é muito possível nós fazermos todo tipo de mudança, desde que seja um movimento político forte e que assim encaminhe. Mais perguntas? Vem cá. Pode falar. Abaixa só um pouquinho para ela ver. E seu nome? Tá. Pode falar. Pode, claro. Tá. Prazer, Gabriel. Eu queria saber, se você conseguisse ser eleita, quais seriam essas primeiras mudanças no seu governo? Obrigado. Nada, Gabriel. Já vi que seu boné aí tem a foice e o martelo. Bom, Gabriel, é assim.
o Brasil passou por um processo tão grave nos últimos 4 anos de destruição nacional e institucional, né, do próprio Estado, que tem muitas primeiras mudanças, né? As primeiras coisas que tem que ser feitas, inclusive antes de assumir, que eu acho que o Lula, que agora o presidente Lula vai fazer, é mudar a lei orçamentária que está em tramitação. Porque essa lei orçamentária, o que é a lei orçamentária? É uma lei aprovada no Congresso que vai direcionar todos os recursos públicos, ou seja, tudo aquilo que a gente paga de imposto durante o ano inteiro, ele deve ser gasto pelo Estado de acordo com a lei orçamentária que foi aprovada. Né? Claro que o Estado pode modificar ao longo do ano a destinação desses recursos. Nós vimos, por exemplo, o Bolsonaro aprovando medidas para as medidas que eu chamei de compra de votos, né? Que foi para beneficiar determinados setores, tentando mudar o resultado da eleição. Não deu certo. Mas as primeiras medidas que eu tomaria seriam com relação ao dinheiro do Estado, né, aos recursos públicos. Então, as primeiras medidas seriam reduzir drasticamente ou até parar de pagar os juros da dívida pública. Por que isso? Porque hoje, no Brasil, 2/3 de tudo que a gente paga de imposto para o governo federal vai para o pagamento dos juros da dívida pública. E os juros da dívida pública e a própria dívida pública, elas só beneficiam uma parcela minúscula da sociedade, que são os agentes financeiros, né? São os grandes fundos de investimento, XP Investimento e assim por diante. Então, o Estado brasileiro, ele funciona como um arrecadador de tributos de todos nós, da população brasileira, e, ao mesmo tempo, ele gasta esse dinheiro com pagamento de juros que vai para os mais ricos. Então, uma parte da desigualdade que é gerada no capitalismo brasileiro é culpa do próprio Estado, que é organizado dessa forma. Então, eu, na presidência do país, né, no comando do Estado brasileiro, a primeira coisa que eu faria era mudar o fluxo do dinheiro público. Esse fluxo que tira do pobre e manda para o rico, eu inverteria imediatamente. Primeiro, o recurso que é do tributo que todos nós pagamos já não vai mais para o rico, para o mercado financeiro. Ele vai ser utilizado, aí sim, para fazer um conjunto de políticas públicas que possibilitariam a gente modificar outras estruturas. Por exemplo, estatizar todo o SUS. Hoje, no SUS, tem vários equipamentos públicos. Equipamentos, quando eu digo assim, é um posto de saúde, uma policlínica, até um hospital do SUS, que é gerido pela iniciativa privada. Só que o dinheiro que essa iniciativa privada recebe para fazer a gestão desse hospital é público. Então, a primeira coisa era botar todo esse setor da iniciativa privada, essas OS, OCIPs, né, as fundações, as ONGs, tirar tudo isso de dentro do SUS. Fazer concurso público, pagar o piso ou além do piso, né, da enfermagem, dos médicos, médicas, melhorar os serviços públicos com pessoas e não com contratação de empresas privadas, que é onde se tem muito desvio de recursos. A outra questão, também que é imediata, né, é mudar a estrutura de tributação no Brasil, para que os ricos realmente paguem tributos, porque hoje, por exemplo, os dividendos bilionários que são recebidos pelos acionistas de empresas, inclusive empresas públicas, como a Petrobras e o Banco do Brasil, não pagam um centavo de tributo. Enquanto qualquer assalariado que ganhar 2 salários mínimos paga imposto de renda. Então, mudar a estrutura tributária do país, né? Promover um processo de estatização
do setor educacional, começando pelo mais fácil, que é a universidade. Hoje, as universidades privadas, além de serem também universidades que são de proprietário de grandes grupos estrangeiros, que têm ações em bolsa de valores e tudo mais, estas universidades elas só sobrevivem, em grande parte, por causa do dinheiro público. Não é que eu vou fazer assim, eu vou acabar com o ProUni. Não, eu vou fazer o seguinte, toda universidade que vive majoritariamente do ProUni e do FIES vai ser estatizada. Porque já que ela vive do dinheiro público, então ela vai ter do Estado. Porque aí você vai ter professores concursados, aí você vai ter uma universidade como as universidades estaduais e federais, com qualidade, né, cujo objetivo não é o lucro, e sim a melhor qualidade do ensino. E por aí vai, muita coisa, né? Reforma agrária. Tem bastante coisa para se fazer nesse país, e esse país tem muito potencial para melhorar. Mais perguntas? Pergunto eu. Tá bom. Sofia, estava lendo o plano de governo da senhora. Posso chamar de você, senhora? Pode, você tá ótimo. Tá bom. E eu estava vendo sobre a constituinte de novo tipo. O que seria? Explica para a molecada o que seria essa constituinte de novo tipo. Veja só, a gente precisa avançar no Brasil para melhorar, principalmente, o sistema de participação política, né? Eu comecei essa aula remota aqui falando de como a gente tem que participar na política. Eu me lancei candidata agora a presidente, quer dizer, eu não, né? O PCB me lançou candidata a presidente, e aí eu tive uma visibilidade muito grande, as pessoas conversam muito comigo no Instagram, mais no Instagram, né? Nossa, e agora você vai... Não saia da política, né? As pessoas se manifestam assim, não saia da política, queremos você na política. Gente, eu não saio da política desde 1989. Eu só não tinha a visibilidade. Então, o que é uma constituinte de novo tipo? Principalmente melhorar os mecanismos políticos do país, né? Permitindo que as pessoas, os trabalhadores, as trabalhadoras, os estudantes, possam ter o poder político constante e não apenas no momento do voto. Vocês já perceberam que na nossa vida normal, cotidiana, a gente só é chamado para participar da política quando tem eleição? No resto, por exemplo, se tem uma mudança constitucional para ser aprovada na Assembleia no Congresso Nacional, uma mudança constitucional, que já tivemos várias, né, várias PECs, a PEC do teto de gastos, foi aprovada no Congresso Nacional. Alguém perguntou para a população brasileira se a gente queria aquilo? Alguém veio conversar com a população brasileira o que aquilo representa e por que aquilo tem que ser feito? Não. Ou seja, depois que a gente vota, nós não participamos mais na política porque nós não temos espaços de participação. Apesar de constar na Constituição atual, né, o processo de plebiscitos revogatórios e consultas públicas, isso não é de fato feito. Então, o que nós precisamos é democratizar de verdade a participação política da classe trabalhadora, da juventude, da população em geral, né? Não apenas no estreito espaço que ela permite, que é, na verdade, o espaço das eleições. Esse é o principal elemento, mas também tem outras questões, como, por exemplo, acabar com o Senado, né? Eu não sei se vocês entendem isso, mas o Brasil, apesar dele ser, né, na palavra, uma federação, de fato, os estados eles são muito mais unidades administrativas do que uma representação política diferenciada. E acaba que um estado como Sergipe, que tem, sei lá, pouquíssimos moradores, habitantes, ou eleitores, o estado do Acre, ou mesmo o estado de Santa Catarina,
né? Que em comparação com São Paulo, em comparação com Bahia, em comparação com Minas Gerais, que tem, São Paulo tem quantos eleitores? Tem 50 milhões? 40 e tantos milhões? O estado de São Paulo? Né? Um tanto de milhões assim. Aí você pega lá o estado de Rondônia, tem 800 mil. E aí, Rondônia elege 3 senadores e São Paulo elege 3 senadores. E essas pessoas, cuja representatividade é completamente diferente, têm o mesmo poder de mudar a nossa vida. Vocês percebem como a gente tem que mudar essa estrutura política? Para ser realmente democrático, tem que ter pesos iguais. Então, são várias reformas pontuais nesse sentido. Perguntas aqui? Ninguém? Sofia, como que foi? Quem quiser, vem cá, pode vir. Vem cá. Oi, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Eu sou a Estela e a minha pergunta é: desde quando e como começou esse interesse seu pela política e como você conseguiu entrar nela, assim? De onde saiu essa oportunidade de ser candidata a presidenta? Muito obrigada. Oi, Estela. Então, interesse por política eu tenho desde pequena, bem pequena mesmo, sabe? Na verdade, eu nasci ainda na ditadura, né, no período da ditadura militar. E na minha família, as pessoas já eram de esquerda e elas debatiam muito sobre política, muito, muito. A gente conversava sobre política o tempo todo, dentro de casa. E aí eu fui me interessando, fui estudando e tal. E aí, quando eu tinha 18 anos, eu já entrei para o PCB, para o Partido Comunista Brasileiro, e aí conheci várias outras pessoas, aí eu fui me formando mais politicamente. E como eu disse desde o início, né, eu participo, eu faço a luta política o tempo todo, né, não é só no momento da eleição. Mas o PCB, ele é um partido diferente dos outros, porque aqui no PCB não sou eu, como pessoa, que decido se eu quero ou não ser a candidata. É o conjunto do partido que escolhe a candidatura. Claro que eu tenho também que aceitar, né? De repente, se eu não quisesse, eu diria, não estou disposta, não tenho condição. Aí o partido vai dizer, tá, legal, vamos achar outra pessoa para fazer isso, né? Então, na verdade, quando a gente é candidata, né, eu gosto muito de dizer que eu não só eu, né, outras candidatas nossas, a Vivi Mota, lá do Paraná, que foi nossa candidata ao governo do estado do Paraná, ela sempre fala assim, eu não sou candidata pelo PCB, eu sou candidata do PCB. Qual é a diferença disso? Quando, sei lá, o Bolsonaro, o Bolsonaro ele foi esse ano candidato pelo PL, porque ele já foi candidato pelo PTB, ele já foi candidato pelo Republicanos, ele já foi candidato por vários partidos, né? Partido para eles é apenas uma legenda que eles alugam ali para poder participar da eleição. No meu caso, e no nosso caso, das nossas candidaturas, quem tem a candidatura é o partido. Então, a candidatura é do partido. Então, eu sou a candidata do PCB. É o PCB que tem a candidatura. O que eu represento é o PCB. Tanto é que, antes de chegar no segundo turno, vários e vários jornalistas me perguntavam sempre, mas se você não for para o segundo turno, em quem vocês vão apoiar? E nós não tínhamos decidido coletivamente. É lógico que a gente já tinha decidido desde sempre que a gente ia ser oposição ao Bolsonaro, a gente ia querer derrotar o Bolsonaro de todas as formas, mas a gente não tinha dito ainda, olha, nós vamos apoiar o Lula coletivamente. Portanto, eu explicava isso, eu falava assim, olha, eu não vou dizer quem nós vamos apoiar no segundo turno, eu só vou dizer que nós vamos fazer de tudo para derrotar Bolsonaro. Aí, muitas vezes, o jornalista voltava e falava assim, não, mas você, Sofia, se fosse só você, quem você apoiaria?
Mas eu não estou aqui como Sofia, eu estou aqui como PCB, entendem? Assim, isso é uma coisa que a gente preza muito, não só para os nossos candidatos, mas inclusive para os nossos militantes. Quando a gente se pronuncia num determinado espaço, é um pronunciamento que tem que respeitar o coletivo e não o indivíduo. Porque senão nós não somos um partido, porque senão nós somos um agrupamento de amigos que fica lá discutindo política, né? É mais ou menos a mesma coisa, seria a mesma coisa que aí na turma de vocês, na sala de vocês. Vocês resolvem fazer uma reivindicação aí para a escola. Aí vocês se reúnem e tomam uma decisão. Olha, vamos pedir para pintar a sala de vermelho. Mas aí tem um que quer que pinte de azul. Mas aí todo mundo discute e fala, não, vai ser de vermelho, tá certo? Vamos lá na diretoria? Vamos. E aí manda a pessoa ir lá na diretoria dizer qual é a cor que vai pintar a sala. Aí a pessoa chega lá e fala assim, eu gosto mais do roxo. Vocês acham que está correto? Não está, né? Não é o gosto daquela pessoa que vai decidir, é o coletivo que vai decidir como é que vão ser as coisas. Mas, além disso, só dizer que eu já tinha sido candidata a vice-presidente em 2014, quando o candidato foi também professor Mauriazi. Perguntas? Sofia, quais as dificuldades para chegar à candidatura à presidência da República? As dificuldades assim, individuais, você quer dizer? Individuais e do partido também. Tá. Bom, primeiro que o partido lança candidato à presidência da República quando percebe que é importante colocar posições na luta política daquele período. Então, nós observando que os outros partidos, né, como estava se encaminhando as candidaturas dos outros partidos, nós decidimos que seria importante ter uma candidatura para dizer determinadas posições importantes. Porque, veja, em 2018, nós não lançamos candidato a presidente, mas nós estávamos na campanha do Boulos, né, pelo PSOL. Em 2008, em 2006, também nós não lançamos candidatos, mas nós apoiamos Heloísa Helena. Então, o PCB está sempre participando das eleições, mesmo que não seja com candidatura própria. As dificuldades são muito grandes, né? Porque o PCB não tem tempo, não tem o horário eleitoral gratuito, né? Nós não temos, a cobertura da mídia é uma coisa absurdamente desigual, né? Muito desigual. Há uma perseguição muito forte, né? Eu percebi que desde março, abril, lá na pré-campanha, até teve uma coberturazinha maior ainda, olha, o PCB lançou pré-candidato e tal. E aí, quando você fala que você é um candidato do Partido Comunista, a imprensa, em geral, ela quer te colocar numa posição de ridículo, né? Falar assim, olha, o Brasil tem tanto problema para resolver e vem esses comunistas aqui falar de revolução, de Cuba, defender essas coisas que não tem nada a ver. Então, a imprensa tenta te colocar numa posição de que você é simplesmente o que está totalmente por fora, sabe? Não conta para nada. Só que o que aconteceu? Logo no começo, né, da minha pré-campanha, quando eu fui questionada, né, sobre determinadas coisas, eles tentam ficar nessa discussão, mas o socialismo não existe, mas o socialismo não deu certo, sendo que eu estou sendo candidata à presidência do Brasil. E não estou falando que vou fazer a revolução, eu só vou resolver os problemas da classe trabalhadora. E aí, quando eu comecei a virar o jogo com relação à imprensa e colocar que, olha, o que não deu certo foi o capitalismo é que gera miséria, o capitalismo é que gera poluição, que gera degradação ambiental, que gera guerra, que gera fome, que gera 1 bilhão de deslocados, né, das pessoas terem que se movimentar pelo globo terrestre. É o capitalismo que gera isso. Então, a gente tem que pensar numa alternativa. E, além disso, né, quando eu comecei a colocar propostas concretas que podem ser efetuadas ainda no capitalismo,
para melhorar a vida da classe trabalhadora, como, por exemplo, reduzir a jornada de trabalho para 30 horas semanais, sem redução salarial, fazer uma reforma agrária séria para a produção de comida, enfrentar as contas públicas com relação ao mercado financeiro. Quando eu comecei a colocar essas questões, aí sim que a imprensa bloqueou a nossa participação de forma assim, bastante acentuada, né? Enquanto, se nós estivéssemos, né, numa posição mais puramente ideológica, eu acho que eles não teriam tanto problema, porque para eles não atrapalha o grande debate político. Mas quando você entra no grande debate político e afeta os interesses do capital, aí o bloqueio é muito grande. Então, as dificuldades são muito grandes, né? Não ter espaço na mídia, não ter uma cobertura da mídia que é muito ruim. E mais, né? Uma perseguição com relação ao Tribunal Superior Eleitoral, que não liberou o fundo eleitoral do PCB. Então, a gente também não tem dinheiro, né? Todas essas questões são questões que pesam muito, né, para fazer com que a campanha seja mais... tenha uma visibilidade maior. Mas se eu comparar a minha campanha, que não tinha tempo de televisão, não teve um centavo de fundo público, nem o fundo eleitoral, nem o fundo partidário, nem um centavo, com um partido que não tem as estruturas, nem deputados, nem senadores, nem vereadores, nem prefeitos, nem governadores, né? Sem estrutura nenhuma. Se comparar a minha campanha com a campanha da Soraya Tronic, que foi o partido que mais recebeu dinheiro do fundo eleitoral, é um partido grande, que tem governadores e etc., eu acho que a nossa campanha foi extremamente mais vitoriosa do que a dela, né? Ela participou de debate, ela teve tempo na televisão, e mesmo assim teve pífios votos em relação a tudo que ela gastou. Eu ia comentar essa questão do fundo eleitoral, né? Porque o PCB é um partido clássico, né, no país. Como sobreviver no meio de tantos outros partidos? E também, aí é uma outra pergunta, como que a senhora vê a polarização política hoje? O Brasil é fato, né, que polarizou, né? E como a senhora vê isso? E se é possível acabar, já que vivemos em um país democrático, né? E as pessoas, os partidos terem harmonia, as pessoas também, todo mundo viver em harmonia. Bom, o PCB é um partido que fez 100 anos, né, e sobreviveu a coisas muito piores, né? Não é só a questão do fundo eleitoral, mas muito pelo contrário. Agora nós estamos num momento de crescimento muito grande. Um crescimento, assim, que achamos muito importante isso. Então, para nós, não é uma questão de sobrevivência. Hoje é uma questão de administrar o crescimento, né, que está muito importante. Com relação à polarização que você coloca, eu vejo o seguinte. Na verdade, todas as vezes que o capitalismo ele entra em crise, e uma crise mais acentuada, ele lança a mão, né, de governos fascistas, que é para retirar direitos da classe trabalhadora sob um governo autoritário, seja ele autoritário porque ele dá o golpe, toma o poder, ou autoritário porque ele interdita o debate. Né? Então, é isso que nós vimos no governo Bolsonaro. Foi um governo autoritário e, ao mesmo tempo em que o Bolsonaro, durante os 4 anos de governo, ele, de modo autoritário, ele distraiu a opinião de uma parte dos brasileiros para assuntos que, aí sim, levou essa cisão, né, essa quebra, né, dentro da sociedade brasileira do que é o viver em sociedade, mas ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, o Congresso Nacional estava aprovando um conjunto de medidas danosas para todas e todos nós, como a reforma
da Previdência, como o teto de gastos, e um conjunto de medidas que são muito ruins para todas e todos nós. Então, o que a gente precisa fazer para superar esse momento histórico que nós vivemos? Primeiro, agora, nesses próximos 2 meses, né, garantir a posse do Lula, garantir a continuidade das liberdades democráticas, garantir que a gente possa retomar um patamar civilizado de diálogo, de conversa. Porque é impressionante, se você entra em qualquer grupo bolsonarista ou escuta os vídeos que os bolsonaristas publicam nas redes sociais, você fica espantado com o grau de ignorância dessas pessoas. Né? Coisas do tipo, o Lula vai fechar a igreja. O Lula foi presidente por 8 anos, entendeu? É uma coisa tão impressionante que parece que, eu não sei, fizeram uma lavagem cerebral numa parte da população brasileira, né? Então, eu acho que quando nós voltarmos a um nível não esquizofrênico, né, que nós tivemos nos últimos anos de debate na política, eu acho que a gente volta, sim, a ter uma maior normalidade. Eu não gosto de falar de harmonia e consenso, porque nunca vai ter, né, harmonia, porque não há como harmonizar uma sociedade tão desigual quanto a nossa. A harmonia a gente só vai alcançar lá no comunismo, entendeu? Enquanto tiver capitalismo, não tem harmonia possível, né? Não tem equilíbrio possível. O máximo que nós temos é um pacto de não agressão entre as forças em luta, né? Ou melhor, um ambiente de liberdades democráticas para se efetuar a luta. Mas que a nossa sociedade, ela é uma das sociedades historicamente, não é de agora, ela é historicamente extremamente violenta contra a classe trabalhadora. Ela é extremamente segregacionista, racista, misógina, machista, LGBT-fóbica. Isso ela é. Né? E só a luta política, a conversa política pode fazer avançar para superar todas essas questões que dividem de forma tão brutal a nossa sociedade. Muito obrigado. Perguntas, gente. Vem cá, vem cá. Deixa eu colocar aqui. Bom, eu queria saber o que você acha, quais são as suas expectativas para o futuro governo do Lula, né, agora que ele foi eleito, considerando a forte oposição que ele vai enfrentar, né, com o Congresso sendo a maioria sendo de direita, apoiada pelo Bolsonaro. Eu quero saber como vai, na sua visão, como ele vai conseguir pautar as políticas que ele quer, junto com as pessoas que apoiam ele. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, né, eu já vinha falando, né, desde que iniciou o segundo turno, eu e meu marido é cientista político, ele acompanha muitíssimo a movimentação dos partidos, ele trabalha com isso, com história política, e ele falou desde que saiu o resultado do primeiro turno, ele falou assim, não é verdade que a extrema-direita tem maioria no Congresso. E aí ele contou lá as cadeirinhas, porque o que a Globo, o que a Rede Globo, o que a imprensa está falando é o PL e o PT. Né? Os deputados do PL e os deputados do PT. Mas não é só isso. Né? Tem um conjunto de partidos que representam a posição de Bolsonaro e tem um conjunto de partidos que representam a posição do Lula. E desde o início do segundo turno, né, as posições ali estavam empatado. E sempre tem um meio campo aí, um grupo de partidos que sempre pende para quem ganhar a eleição. Então, ali, antes de acabar o segundo turno, né, o meu marido sempre dizia, olha, se o Bolsonaro ganhar a eleição, ele vai ter maioria no Congresso, porque hoje ele tem cerca de 200 deputados, o PT tem cerca de 200 deputados e tem ali uma faixa de uns 100 e pouco que vai pender para o lado de quem ganhar. Se
Se o Bolsonaro ganhar a eleição, ele vai ter maioria no Congresso. Se o Lula ganhar a eleição, ele vai ter maioria no Congresso, porque essa faixa vai pender para o lado dele. E analisando a história, a trajetória do Congresso, é assim que funciona. Só que tem mais, eu não sei se vocês têm que acompanhar muito mais as movimentações políticas. O próprio PL, que é o partido do Bolsonaro, que foi feito um alarde tão grande, olha, ele elegeu 90, não sei quantos deputados, é o que mais elegeu deputados. O PL sempre foi um partido fisiológico. E ontem mesmo, o Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PL, talvez o dono aí do PL, já declarou que vai procurar o PT para garantir um espaço no governo. Quer dizer, o partido do Bolsonaro. Então, é possível, sim, não há, né, em primeiro lugar, não há esse impedimento grande do Centrão, do Congresso, etc. Mas o que há, tradicionalmente, é que, para fazer avançar as pautas que beneficiam o povo trabalhador, aí sim, independente de você ter maioria ou não no Congresso, é difícil. Então, o Lula também já demonstrou que ele pretende convocar a população brasileira a defender esses interesses. Na minha opinião, e eu tenho falado isso há bastante tempo, a única forma da gente ter mudanças significativas no Congresso Nacional, na política brasileira, é mobilizando a classe trabalhadora. Mobilização. Vou dar um exemplo concreto para vocês. Há 11 meses, está na pauta do Supremo Tribunal Federal o reconhecimento do marco temporal para as populações indígenas. Veja só, a Constituição de 88, ela reconheceu e mandou implementar os territórios indígenas. Aí, há uns anos atrás, não me lembro muito bem, acho que há uns 10, 15 anos atrás, ocorreu um processo na Justiça sobre a demarcação de um território da Raposa Terra do Sol, que os agricultores, o agronegócio que tinha invadido aquela terra, falou que aquela terra não era indígena, portanto, não podia ser uma reserva indígena, um território indígena. Por quê? Eles falaram o seguinte, olha, esses indígenas não estavam aqui antes da Constituição, portanto, esse território não é deles. E aí essa votação, essa briga jurídica foi para a Justiça. E isso é muito importante para os povos indígenas, porque é o seguinte, se o STF reconhecer o chamado marco temporal, significa que só vai ser aceito como território indígena aqueles territórios que estavam e estão ocupados por indígenas desde antes da Constituição de 88. Os territórios que os indígenas ocuparam depois da Constituição de 88 não vão mais poder ser reconhecidos como território indígena. Aí, vocês perguntam, bom, mas se o território é indígena, por que eles não estavam lá? Por uma característica também da política e da legislação brasileira, que antes de 1988 permitia, a própria FUNAI deslocava povos indígenas de um lugar para outro. No tempo da ditadura, isso era super comum. A ditadura pegava um conjunto de povos indígenas, tirava de um local onde eles viveram eternamente lá e mandava para outro local, porque os indígenas não tinham cidadania, eles não eram considerados pessoas plenas de direito. Então, vejam só o que está acontecendo hoje, por que a luta política é importante, a luta de massa, a manifestação é importante. Todas as vezes que entra na pauta do Supremo Tribunal Federal, que o Supremo vai voltar à votação do marco temporal, os indígenas lotam a esplanada do Ministério, pintados para a guerra, munidos de arco e flecha, mesmo agora nesse governo bolsonarista anti-indígena até os dentes, né? Mas eles lotam, eles vão em peso para Brasília,
com a ajuda dos movimentos sociais, com a ajuda de sindicatos, com a ajuda de professores, de estudantes, vão em peso para Brasília, e todas as vezes que eles fizeram isso, eles impediram o STF de continuar essa votação. Vocês estão entendendo como é importante a mobilização organizada para impedir que esse tipo de ação seja feita? Então, voltando à pergunta, como Lula pode governar para melhorar as condições da classe trabalhadora? Vamos supor que ele coloque lá imediatamente para a votação uma reforma tributária que vai isentar do imposto de renda até R$5.000, como ele disse na campanha eleitoral. E que, por sinal, para ele compensar essa perda de arrecadação, ele vai ter que fazer uma extensão do imposto de renda para os super ricos, para os milionários, vai ter que cobrar imposto sobre fortuna, imposto sobre dividendos, imposto sobre lucros e assim por diante. Vamos supor que o Lula coloque essa votação no Congresso. É óbvio que os deputados não vão, por si só, aprovar esse tipo de medida, porque os interesses que eles representam são os interesses dos mais ricos. A grande maioria dos deputados é representante dos mais ricos. Agora, se todas e todos nós formos para Brasília, ocuparmos as galerias do Congresso Nacional, ficarmos enchendo a paciência do Congresso Nacional, é possível ter uma aprovação de medidas dessa forma. Então, só a luta, só a mobilização é possível para a gente modificar as estruturas do país. Mais alguém? Perguntas? Pode. Na situação do governo, da economia, atualmente, o que você acha que pode fazer para poder melhorar? Obrigado. Eu não entendi direito a situação. Como a situação do governo do Brasil está na economia, o que é possível para fazer para melhorar? Tá. A gente não combinou horário, eu não sei quanto tempo nós temos. Mais uns 5 minutinhos, Sofia, tudo bem? Tudo bem. Veja só, é muito possível, e eu acredito que a economia já vai melhorar, logo a gente tenha o fim desse desgoverno, porque a economia melhora quando tem investimento. E o Estado brasileiro, o Lula já disse isso, que vai fazer com que o Estado brasileiro volte a investir em infraestrutura, por exemplo, construção de estradas de ferro, melhorar as refinarias, né, construção de casas, moradias, tudo isso, como disse a estudante, faz a economia girar, e isso melhora bastante. Então, eu vejo que a gente vai começar a ter uma melhora significativa. A outra coisa é mudar, revogar a reforma trabalhista, porque a reforma trabalhista ela prejudica muito os trabalhadores, e toda vez que os trabalhadores são prejudicados, a economia piora. E trabalhador sem dinheiro para comprar não gira o mercadinho, né? Não gira os pequenos negócios. Então, eu acho que tem vários mecanismos possíveis para fazer a economia melhorar. Sofia, vou fazer mais uma pergunta sobre cultura. Lendo o seu programa também, tem uma parte específica em cultura, né? Qual a importância de investir em cultura aqui no Brasil? Olha só, é fundamental. Cultura é a essência de um povo, é a essência. Mas, no nosso programa, nós achamos que é fundamental o Estado investir em cultura, o Estado gastar com cultura, tem que ter orçamento para a cultura. Mas nós também achamos que tem que ser diferente da Lei Rouanet, porque a Lei Rouanet privilegia a indústria cultural, entendeu? Todos esses meninos e meninas que estão aí nessa sala, eles devem ter suas próprias manifestações culturais, mas se eles quiserem dinheiro público para fazer um show, para fazer uma peça de teatro, para fazer um livro, eles não têm esse dinheiro. E eles não conseguem atingir os patamares que a Lei Rouanet
obriga. Então, no nosso programa de governo, o dinheiro público tem que ser gasto nas estruturas públicas. Por exemplo, ter um centro cultural aí na Penha, né, com dinheiro público, para que um grupo de estudantes, sem burocracia, sem fazer edital, sem concorrer com isso, com aquilo, sem burocracia, um grupo de estudantes ou de jovens aí da Penha, possa chegar nesse centro cultural, ou mesmo numa escola, e falar assim, olha, nós temos aqui esse projeto de peça de teatro que nós queremos fazer. E nós vamos precisar de fantasia, disso, daquilo, de divulgação, não sei o quê, e ter dinheiro para fazer isso. Olha, nós temos aqui um grupo de rap, ou vários, né, MCs, e nós queremos fazer um festival de rap da Penha, ou de hip hop da Penha. Mas sem burocracia, ter dinheiro para isso. Então, para a gente realmente investir na cultura, tem que parar de gastar com a indústria cultural, porque a indústria cultural não tem dinheiro. Ela não precisa de dinheiro público para funcionar, para fazer filmes que lotam, que tem milhões de espectadores nas salas de cinema, não precisa de dinheiro da Lei Rouanet para isso. Quem precisa do dinheiro é essa juventude espetacular, né? Cheia de cultura, para nos trazer de volta a alegria, que é isso que é o mais importante. Mais uma última pergunta, mais alguém? Vem cá, vem cá. Ela tá afiada. Eu queria saber, na sua opinião, se essa polarização no país, com agora a eleição do Lula, ou com outras medidas, se ela tende a diminuir, ou se, bem pelo contrário, se tende a cada vez mais aumentar no nosso país. Não, eu acho que tende a diminuir, entendeu? Vai diminuir, porque quando você tira esse agitador fascista dos holofotes dele, entendeu? Do Estado, porque, pelo amor de Deus, nós passamos 4 anos ouvindo provocação dia sim e dia também, ouvindo barbaridade dia sim e dia também, né? Então, só tirar os holofotes desse agitador fascista que está no Palácio do Planalto já diminui bastante os ânimos. Agora, atenção, o bolsonarismo não vai acabar do dia para a noite, porque ele está entranhado no baixo nível cultural, no baixo nível científico, né, no baixo nível político de um conjunto expressivo ainda da população brasileira, né? Quando a gente vê as pessoas, depois da gente ter passado por tantos problemas e ter debatido tanto esses problemas, as pessoas ainda virem falar barbaridades ridículas com relação ao Lula, e não precisa ir muito longe, não. O próprio Rodrigo Constantino, ontem, não sei em que canal, acho que na Jovem Pan, ressaltando que, tá vendo aí, elegeu esse presidente ditador, esse presidente autoritário, que ele disse assim, só recebeu parabéns do Maduro, aquele ditador da Venezuela, do não sei quem, aquele ditador de não sei aonde, do presidente da Argentina. Aí eu falei assim, gente, é tanta desonestidade, porque um dos primeiros pessoas que deu os parabéns para o Lula foi o Biden, foi o presidente dos Estados Unidos, né? E aí a imprensa bolsonarista ela vai continuar com essa desinformação, com esse circo de horrores, né, que nós temos vivido nos últimos 4 anos, mas eu acho que vai diminuir bastante, né, o debate vai ser mais qualificado, né, eu acho que essa é a importância que nós temos da derrota do Bolsonaro, porque enquanto o Bolsonaro é presidente, a gente não consegue qualificar o debate, a gente não consegue, porque é discutir com rocha, entendeu? Você fala, argumenta, e o outro lado vem com absurdos, né? Como esse Constantino. Ele fala absurdos do começo ao fim da fala dele. Mentiras, desinformações, né? Coisas que não têm o menor cabimento. E você não tem como argumentar com essas pessoas. Então, eu acho que isso já melhora bastante. Sofia, muito obrigado. Foi uma aula fantástica, aprendemos muito.
pela democracia, não é verdade? Que a democracia dure por longos anos ou pela eternidade, mas eu amo a democracia, nessa participação política, o direito, né, a expressão, as liberdades, liberdade religiosa, liberdade política, democracia é fantástica. Mas antes a senhora vai participar aqui de uma brincadeira que nós sempre fazemos. É uma brincadeira, fique à vontade para responder ou não. Colocarei aqui na tela algumas imagens e você só responda o que é melhor, só isso. E fique à vontade para não responder também. Vou colocar aqui na tela. Cadê? Compartilhar aqui. Compartilhar. Deixa eu ver se vem a janela. Não, tem que ser a tela. Bom. Tela. Vamos ver. Está aparecendo a tela aí, Sofia? Ah, tá sim. Beleza. É bem simples. Acho que tem alguém querendo entrar aqui. Deixa eu ver. Só um segundo. Admitir. Vou colocar novamente. Compartilhar. Tela. Pronto, agora foi. Aparece, né? Quem é melhor? Sim. Então vamos lá. Adam Smith ou Karl Marx? Karl Marx. Keynesianismo ou liberalismo? Keynesianismo. Urna eletrônica ou voto no papel? Urna eletrônica. Cenoura ou beterraba? Ah, os dois. Flauta doce ou flauta transversal? Você é musicista, né? E eu toco flauta transversal. Flauta transversal. Scooby-Doo ou Simpsons? Ixi, Scooby-Doo. Papagaio ou arara? Arara, faz mais de... E por fim, Todd ou Nescau? Ai, detesto. É muito gosto. Sofia, mais uma vez, muito obrigado. Eu amei, de verdade. Tenho certeza que fará diferença para alguém, né? Essas aulas sempre fazem diferença. É um legado deixado aqui para todos nós. Muito obrigado, boa sorte. Mantenha a carreira política sempre. E beijo, gente! Obrigada a vocês pelo espaço. Fico muito contente de ter passado esses minutos aqui com vocês. Seguirei, sim, firme e forte na luta, viu? Eu só achei que vocês iam colocar, assim, para eu escolher entre Neymar ou Eric Cantona. Eu ia escolher o Cantona. Cristiano Ronaldo ou Messi? O Hexa vem? O Hexa vem esse ano? Vem. Ah, não sei. Cristiano Ronaldo. Sofia, beijo, muito obrigado. Beijo. Quando estiver em São Paulo, venha tomar um café conosco. Tá bom. Beijo. Tchau, muito obrigado.